Bom, então a gente vai começar a revisão da matéria, para que vocês consigam fazer os trabalhinhos, né? Então, nessa atividade eu não vou deixar o trabalho aqui na plataforma, eu já combinei com vocês, vocês vão me entregar na segunda-feira, que são aqueles mapas mentais que eu dei como exemplo para vocês lá na aula, tá? Então, aqui, o primeiro assunto que eu vou retomar são as metas internacionais. Não tem como, tem necessidade de decorar esse conteúdo, porque não tem outra forma de você saber ele. Tem que decorar mesmo. Então, as 6 metas internacionais, como eu disse lá atrás nas nossas aulas, elas são internacionais e elas servem justamente para garantir a segurança do paciente no atendimento à saúde. Então, ela engloba vários aspectos. O primeiro deles é a identificação correta do paciente, como vocês estão vendo aí. Segundo, melhora na comunicação entre os profissionais. Então, a gente pode fazer, né? Meta 1, meta 2. A meta 3 é o de medicamento, então, melhor segurança na prescrição e no uso da administração de medicamentos. Meta 4 é a tesourinha, então é a cirurgia segura, garantir que o procedimento seja feito de forma correta, na pessoa correta, no lugar correto. Meta 5 é a higiene das mãos, então é só colocar a mão assim para lembrar das mãos. E meta 6 é o risco de queda ou úlcera por pressão, ou não, né? E úlcera por pressão. E aí, esse daí é o último que tem que lembrar assim mesmo. Outro assunto que também a gente precisa relembrar são os 5 momentos de higiene das mãos. Então, tem 2 antes e 3 depois para lembrar. Antes do contato do paciente e antes de realizar qualquer procedimento. E depois que você fez o contato com o paciente e depois que você esteve próximo a áreas próximas do paciente. Além disso, quando a gente faz um procedimento, em geral a gente entra em contato com fluidos corporais. Então, a gente vai também higienizar a mão depois de entrar em contato com fluidos corporais. Então, é antes do contato do paciente, antes de realizar algum procedimento, depois do contato com o paciente, depois do contato feito, né, com algum fluido corpóreo com esse paciente e após encostar em qualquer mobiliário do paciente. Na prova também vocês não foram tão bem assim nas nomenclaturas e eu retomei elas aqui. Então, os sinais vitais, ele tem nomenclaturas e valores que são específicos, para cada um deles, para cada parâmetro, e vocês precisam lembrar tanto dos valores quanto das nomenclaturas. Então, vamos lá. Temperatura corporal, quais são os parâmetros? Entre 35,5 e 36,9, a gente considera, cadê temperatura aqui? Ó, a gente considera normotermia, que é a temperatura normal do corpo, tá? Se ele ficar abaixo desse valor, é hipotermia, se ficar acima desse valor, é hipertermia. Eu não vou exigir de vocês agora, porque eu já sei que é muita coisa para gravar, mas a hipertermia, ela tem outras nomenclaturas, como eu até coloquei na prova. Existe estado febril, pirexia e hiperpirexia. Mas se vocês souberem que essas 3 nomenclaturas estão se referindo à hipertermia, já é válido. Então, eu preciso que vocês gravem que acima de 37 já é considerado hipertermia. Agora, a hipertermia tem outras nomenclaturas, como eu citei agora, tá? Mas, por enquanto, na prova eu não vou exigir isso. Eu vou exigir que vocês saibam hipertermia. Aí a gente vai para a frequência cardíaca, né, que normal é entre 60 e 100, a nomenclatura é normocardia, bradicardia ou taquicardia. Pressão arterial, a gente já combinou que existem outros valores, né, aqui, e a gente vai desconsiderar esse 129 e vai considerar 139. Então, se a sistólica estiver entre 120 e 139, normal. Menos que isso, hipotensão. Mais que isso, hipertensão. E para diastólica, a mesma coisa. Ali a gente vai considerar 89, tá? Entre 80 e 89 é normal. Aí vem a saturação, que ela não é um sinal vital, mas ela é extremamente importante, eu já falei isso para vocês, acima de 96 aqui, por conta do Covid, mas nós temos nomenclaturas que dizem que é acima de 92, tá bom? Então, vai depender da nomenclatura. Na minha prova, eu vou considerar o que está aqui no slide, 92, mas se alguém responder, 96, mas se alguém responder 92, não tem problema, eu sei que é certo também, tá bom? Então, eu considero na prova também. Frequência respiratória de 12 a 20,
Menos que isso, bradipneia, mais que isso, taquipneia, e a dor vai ser de acordo com a escala que, se vocês não lembrarem quais escalas que existem, dá uma chegadinha nas aulas anteriores que tem lá as escalas descritas, tá bom? Aqui as nomenclaturas, que eu acabei de falar. E o outro assunto era processo de enfermagem. E aí eu exigi que vocês soubessem e colocassem aí no mapa mental de vocês. História de enfermagem, prescrição e as intervenções que têm a ver com o registro de enfermagem. Então, o histórico nada mais é, pessoal, do que um documento que só o enfermeiro faz, só ele pode fazer, que vai conter as informações, doenças do paciente, alguma cirurgia que ele já tenha feito, uso de remédio, se ele tem alergia a medicamento ou alimentar, se ele tem histórico de doenças na família, se ele tem algum hábito que prejudique a saúde, tipo fumar, beber ou qualquer uso de droga lícita ou ilícita, tá? Então, o histórico de enfermagem é literalmente uma história do paciente. Por que eu coloquei aqui? Para vocês saberem que lá na SAIS, Sistematização da Assistência de Enfermagem, a gente considera isso um processo. Então, o paciente, ele não vai ser atendido só pelo médico na instituição de saúde, ele também vai ser assistido e atendido pela enfermagem. Então, a enfermagem tem a documentação que também tem ali todos os dados do paciente. E o histórico é isso. Então, a história de enfermagem, na verdade, não é da enfermagem, é a história do paciente. O que esse paciente tem que é relevante para a gente considerar no atendimento à saúde dele, tá? Então, de novo, é um documento que reúne todas as informações sobre o paciente e ele é exclusivo do enfermeiro, então só o enfermeiro faz. O que o técnico auxiliar faz nesse documento é ir lá pesquisar informações, então se o auxiliar precisa dessas informações, ele pode recorrer a esse documento, tá? O outro documento que eu falei para vocês pesquisarem é a prescrição de enfermagem. A prescrição, vocês vão ver que ela tem mais ou menos esse formato que eu deixei aqui para vocês. Ela orienta a ação da enfermagem. Então, aplicar um curativo, realizar uma mudança de decúbito, registrar a cor e a quantidade de uma secreção, como vocês estão vendo aí, registrar sinais de inflamação, registrar o que o médico fez ou não fez em relação ao curativo. Tudo isso, gente, não é uma ideia individual de cada profissional. Tudo isso é prescrito. Então, o enfermeiro, ele vai ver quais são as ações necessárias para o melhor cuidado do paciente naquele momento e vai prescrever para que a equipe de enfermagem siga certinho cada coisa que tem que ser feita. Porque se a gente deixar pela ideia de cada pessoa, um técnico pode ter a ideia de fazer uma coisa e o outro técnico outra. E isso prejudica o andamento completo do sistema. Então, tem que ter um norteamento do que vai ser feito, para que todo mundo faça as mesmas coisas. Então, é para isso que serve a prescrição. Na verdade, a gente chama de prescrição e intervenções porque quem faz a prescrição é o técnico, quem faz a prescrição é o enfermeiro e quem executa as intervenções é o técnico. Então, de novo, quem prescreve é o enfermeiro. Quem executa as intervenções ou ações é o auxiliar e o técnico de enfermagem, tá? Então, eu deixei esse modelinho para vocês verem a carinha, né, da prescrição. Então, tem o nome do hospital, vai ter a identificação aqui do documento, vai ter os dados do paciente, vai ter o dado do enfermeiro que prescreveu e vai ter aqui a prescrição. E na prescrição vai ter o intervalo, ou seja, quantas vezes aquilo é para ser feito por dia e quais os horários. Aqui, ó, se tiver várias vezes que ser feita, vai ter vários horários. Se for só uma vez por plantão, né, manhã, tarde, manhã, noite e tarde, vai estar aqui, ó, tarde, noite, manhã, bonitinho, como tem que ser feito, tá bom? E vocês aprenderam lá em farmaco que vocês vão checar as medicações na prescrição. Assim como a gente checa na prescrição do médico, o auxiliar e o técnico também checa na prescrição do enfermeiro. Então, eu vou levar esse modelinho aqui para a gente checar, para vocês checarem na aula prática, tá?
E aí o registro de enfermagem eu também solicitei para vocês. Registro de enfermagem é tipo um diário do que foi feito. E aí não é exclusivo do técnico de enfermagem. Quem fizer a intervenção vai registrar, tá? E aí a gente vai registrar o que o paciente fala, o que a gente verifica e o que a gente faz. E também vai registrar qualquer intercorrência que tenha. Então o registro, ele é uma descrição do que aconteceu ali real, tá? Oxigenoterapia, a gente também viu na aula prática, eu deixei aqui todos os dispositivos, então a gente tem catéter ou cânula nasal, que é o catéter tipo óculos, depois dele, que vai até 5 litros, depois dele, se o paciente precisa de mais litros de oxigênio, a gente vai recorrer à máscara facial, ela tem esse nome de máscara facial, mas pode ser chamada de máscara de nebulização, como eu já passei para vocês. Aí nós vamos para a máscara com reservatório, que é a máscara de não reinalação. Tanto uma quanto a outra, elas suportam até 15 litros, com a diferença que é melhor colocar ar úmido na máscara de nebulização, porque essa outra máscara de não reinalação, como ela fica bem fechadinha, se a gente pôr água, soro fisiológico aí, corre o risco do paciente voltar, né, com essa água para ele. E aí tem a máscara de traqueostomia, que eu também mostrei para vocês, deixei aqui a traqueostomia para vocês verem. Então, se a gente precisar colocar no paciente com tráqueo, não vai colocar essa máscara ou essa normal, vai pôr aquela máscarazinha de traqueostomia. E aqui, mais uma vez, atenção para o ar, que é melhor ser seco do que ser úmido, porque se volta direto na traqueia e o paciente bronco aspira. E também deixei aqui um desenho da máscara de Venturi, que a porcentagem de oxigênio vai ser de acordo com as válvulas, tá bom? As ostomias, que eu pedi também para vocês relembrarem, então nós temos ostomias de alimentação, essa é a gastrostomia, porque está no estômago, e essa é a jejunostomia, porque está já no intestino, lá no jejum. A diferença entre as ostomias de alimentação para as ostomias de drenagem é que elas duas têm sonda, ó, então a ostomia de alimentação, essas duas aqui, elas têm sonda, tá vendo? Então eu deixei bem grifado aqui, ó, sonda, e aqui vocês estão vendo uma sonda no estômago. Quando a gente vai para as ostomias de drenagem, elas não têm sonda, elas vão ter o intestino aqui para fora, né, esse estômago aqui, essa borda aqui. Então eu também coloquei aqui todas as possibilidades para vocês desenharem aí no mapa mental de vocês. Então a gente tem no cólon todos, então tem duas no cólon ascendente, uma possibilidade no cólon transverso e duas possibilidades no cólon descendente. E nós temos também a possibilidade de fazer uma ileostomia que fica lá no intestino delgado. Então não é só no intestino grosso que faz ostomia de drenagem. E aí não se esqueçam de colocar no trabalho que eu quero aqui a característica das fezes. Lembra assim, ó, quanto mais próximo do intestino delgado, mais líquida. Então, as fezes mais líquidas serão aqui na ileostomia. Quanto mais próximo da saída natural das fezes, mais densas as fezes vão ser. Então, mais próximo da naturalidade, né, do que a gente está acostumado como fezes vão ser. Então, coloquem as características, por favor, das fezes que saem aqui em todas as ostomias de drenagem, tá bom? De revisão é isso, eu vou colocar um outro vídeo agora para eu já adiantar a aula de laboratório para a gente ver as injeções.